Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 30, a inimizade entre o homem e Satanás. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia de sábado, o dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, por viver este momento. Viver mais um dia do Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto contigo, meu Pai. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam saber sobre a tua palavra. E tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos falar sobre a inimizade entre o homem e Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da sua queda do homem foi também uma profecia que alcança todas as eras até o tempo do fim, antecipando o grande conflito em todas as raças de homens que viveriam na terra e estariam envolvidas. Deus declara, porém, inimizade. Esta inimizade não é natural. Quando o homem quebrou a lei divina, sua natureza tornou-se má, e ele passou a estar em harmonia e não em divergência com Satanás. Não existe inimizade natural entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram maus por consequência da apostasia. O apóstata não descansa, a não ser quer quando obtém simpatia e apoio ao introduzir a outros a seguirem seu exemplo. Por esta razão, os anjos caídos e os homens maus se unem em desesperado companheirismo. Se Deus não houvesse se interposto, especialmente, Satanás e o homem haveriam aliado-se contra o céu. E em lugar de guardar em seu coração inimizade contra Satanás, toda a família humana haveria se reunido em oposição a Deus. Satanás tentou ao homem para que pecasse, assim como havia introduzido aos anjos a rebelar-se, para que pudesse assim assegurar a cooperação em sua luta contra o céu. Não havia divergência alguma entre ele e os anjos caídos em relação ao ódio que sentiam contra Cristo, enquanto em todos os demais pontos havia discordância. Eles estavam firmemente unidos em oposição à autoridade do legislador do universo. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que haveria inimizade entre ele e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por alguns meios o homem haveria de ser habilitado a resistir ao seu poder. O que acende a inimizade de Satanás contra a raça humana é que ela, por intermédio de Cristo, é objeto do amor e da misericórdia de Deus. Frustrar o plano divino da redenção do homem para lançar desonra sobre Deus, por desfigurar e corromper o trabalho de sua mão. Ele causaria dor no céu e encheria a terra com maldição e desolação, e assinala todos estes males como resultado do trabalho de Deus em criar o homem. É a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta convertedora graça e renovador poder, o homem continuaria cativo de Satanás, um servo sempre pronto para executar suas ordens. Mas o novo princípio introduzido na alma cria um conflito ali onde até então reinou a paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem para resistir ao tirano e usurpador.
Qualquer que aborreça o pecado em vez de amá-lo, qualquer que resista e vença as paixões que tenham reinado em seu coração, mostra que nele opera um princípio que vem completamente do alto. O antagonista que existe entre o Espírito de Cristo e o Espírito de Satanás foi mais notadamente mostrado na recepção dada pelo mundo a Jesus. Não foi tanto porque ele apareceu sem riquezas mundanas, pompa ou grandeza, que os judeus foram levados a rejeitá-lo. Eles viram que ele possuía um poder o qual iria mais que compensar a falta daquelas vantagens exteriores. Mas a pureza e santidade de Cristo atraíram sobre ele o ódio dos ímpios. Sua vida de abnegação e devoção, sem pecado, era uma perpétua repreensão para um povo orgulhoso e sensual. Foi isso que despertou inimizade contra os homens ímpios. Foi isso que despertou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e seus anjos maus se uniram com os homens ímpios. Todos os poderes da apostasia conspiraram contra o defensor da verdade. A mesma inimizade que foi manifesta contra Cristo é manifesta contra os seguidores de Cristo. Qualquer que veja o caráter repulsivo do pecado e na força do alto resista à tentação, irá seguramente despertar a ira de Satanás a seus súditos, ódio aos princípios puros da verdade e acusação e perseguição de seus advogados. Existirá enquanto existirem o pecado e os pecadores. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. O opróbrio da cruz não desapareceu. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Os agentes de Satanás estão continuamente trabalhando sob sua direção para estabelecer sua autoridade e construir seu reino em oposição ao governo de Deus. Para este fim, eles procuram enganar os discípulos de Cristo e seduzi-los de sua obediência. Como seu líder, eles torcem e pervertem as Escrituras para conseguir seu objetivo. Assim como Satanás tratou de lançar acusação sobre Deus, seus agentes procuram lançar falsas acusações sobre o povo de Deus. O espírito que matou a Cristo move aos homens maus para destruir seus discípulos. Tudo isto é antecipado naquela primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Gênesis capítulo 3, verso 15. E assim acontecerá até o fim do tempo. Satanás reúne todas as suas forças e lança todo o seu poder ao combate. Agora a pergunta: como é que não encontra maior resistência? Por que os soldados de Cristo estão adormecidos e indiferentes? Por que revelam tanta indiferença? Porque têm tão pouca comunhão real com Cristo? Porque são tão destituídos de seu espírito? O pecado não é para que eles repulsivo e repugnante como a era para o seu mestre. Não enfrentam como o fez Cristo, com decisiva e determinada resistência. Não compreendem a excessiva maldade e malignidade do pecado, e estão cegos quanto ao caráter e o poder do príncipe das trevas. Existe pouca inimizade contra Satanás e as suas obras porque há tanta ignorância relativamente ao seu poder e malícia, e a imensa extensão de sua luta contra Cristo e a sua igreja. Multidões estão iludidas a esse respeito. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que controla as mentes dos anjos maus e com planos bem desenvolvidos e movimentos muito hábeis, estão guerreando contra Cristo para impedir a salvação de almas. Entre os cristãos professos e mesmo entre os ministros do Evangelho, é dificilmente ouvida uma referência a Satanás, executando talvez uma menção incidental no púlpito. Fazem vistas grossas as evidências de sua contínua atividade e sucesso. Eles negligenciam os muitos avisos de sua sutileza, parecem ignorar sua própria existência.
Enquanto os homens são ignorantes de seus enganos, este vigilante inimigo está sobre o seu caminho a cada momento. Ele está introduzindo sua presença em cada canto do lar, em cada rua de nossas cidades, nas igrejas, nos concílios nacionais, nas cortes de justiça, confundindo, enganando e seduzindo, arruinando em todo lugar as almas e corpos de homens, mulheres e crianças, separando famílias, semeando ódio, rivalidade, contendas e assassinatos. E o mundo cristão parece considerar estas coisas como se Deus mesmo as houvesse colocado, e elas devessem existir. Satanás está procurando continuamente vencer o povo de Deus, rompendo as barreiras que os separam do mundo. O Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. De uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo descaminhado. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do glorioso Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado há amor pelo pecado e uma disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. No coração renovado há ódio pelo pecado e uma determinada resistência contra ele. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e incrédulos, expõem-se a si mesmos à tentação. Satanás se oculta à vista furtivamente e lhes põe sua venda enganosa sobre os olhos. Não podem ver que tal companhia é calculada para lhes fazer dano. E enquanto a todo o tempo vão se assemelhando ao mundo em caráter, palavras e ações, mais e mais cegos vão se tornando. A conformidade com os costumes do mundo converte a igreja para o mundo. Ela jamais converte o mundo para Cristo. A familiaridade com o pecado irá inevitavelmente fazê-lo parecer menos repulsivo. Aquele que prefere associar-se com os servos de Satanás, logo deixará de temer seu mestre. Quando no caminho do dever somos colocados em prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar seguros de que Deus nos protege. Mas se nos colocarmos à mercê da tentação, cedo ou tarde cairemos. O tentador frequentemente opera com maior êxito por meio daqueles que são menos suspeitos de estarem sob o seu controle. Os possuidores de talento e educação são admirados e honrados, como se estas qualidades pudessem suprir a falta do temor de Deus ou fazer os homens dignos de seu favor. Considerados em sentido estrito, o talento e a cultura são dons de Deus, mas quando estes são empregados para substituir a piedade, quando em lugar de atrair a alma para mais perto de Deus, distancia-se dele, então se torna uma maldição e uma armadilha. Prevalece sobre muitos a opinião de que todo aquele que aparenta ser cortês ou refinado deve ser, em algum sentido, um cristão. Nunca houve maior erro. Estas qualidades devem adornar o caráter de todo cristão, pois exercerão uma poderosa influência em favor da verdadeira religião. Mas elas devem ser consagradas a Deus, ou também são poder para o mal. Existem muitos homens de aculturado intelecto e boas maneiras que não paririam antes daquilo que comumente se chama ato imoral. É nada mais que um polido instrumento nas mãos de Satanás. O traiçoeiro, enganador caráter de sua influência e exemplo os convertem em inimigos mais perigosos para a causa de Deus do que aqueles que são ignorantes e incultos. Por meio de fervorosa oração e confiança dependente de Deus, Salomão alcançou a sabedoria que despertou o espanto e a admiração do mundo. Mas quando se desviou da fonte de sua força e avançou confiando em si mesmo, caiu vítima da tentação. Então, as maravilhosas faculdades que haviam sido concedidas a este mais sábio dos reis apenas lhe converteram em um agente mais eficaz do adversário das almas. Enquanto Satanás está procurando continuamente cegar a mente dos cristãos para este fato,
Nunca esqueçam que lutam não contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os senhores das trevas deste mundo, contra os ímpios espíritos nos lugares altos. Efésios capítulo 6, verso 12. Não é porque você briga contra um ser humano, e sim contra um espírito mau. Isso que Paulo está falando em Efésios. Quer brigar contra os espíritos malignos, não contra os seres humanos. Você deve se preocupar com os espíritos malignos. Esta inspirada advertência está ressoando através dos séculos para o nosso tempo. Sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, ruge como um leão procurando a quem devorar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E vestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Desde os dias de Adão até o nosso tempo, nosso grande inimigo tem exercitado o seu poder para oprimir e destruir. Está agora se preparando para a sua última campanha contra a igreja. Todos os que se esforçam por seguir a Jesus serão colocados em conflito com este inimigo incansável. Quanto mais de perto o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si mesmo um alvo dos ataques de Satanás. Todos os que estão ativamente engajados na obra de Deus, procurando desmascarar os enganos do maligno e de apresentar a Cristo ante o povo, estarão aptos a unir-se no testemunho de Paulo, no qual ele fala de servir a Deus com toda humildade de mente, com muitas lágrimas e tentações. Satanás assaltou a Cristo com suas mais violentas e sutis tentações, mas foi repudiado em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que buscarem. Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade ou de forçar a alma a pecar. Pode afligir, mas não contaminar. Ele pode causar agonia, mas não corrupção. O fato de que Cristo venceu deveria inspirar seus seguidores com coragem para lutar com toda a força a batalha contra o pecado e contra Satanás. Então, povo de Deus, essa foi a lição, a inimizade entre o homem e Satanás. Essa inimizade começou lá no céu já, com a rebelião de Satanás, que era com todos, que era que ele pegou 1/3 dos anjos para brigar contra, para batalhar contra os anjos de Deus. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele, que eram os anjos maus, que eram os demônios, que era, se prostravam, que era diante de Jesus, quando Jesus ia expulsar que eram esses demônios de um corpo humano, que eles prostravam diante de Jesus. Que era, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, que era do Deus Altíssimo, porque eles eram da corte de Deus. Esses anjos que são demônios hoje, que eles faziam parte do plano de Deus. Estudaram, que era Jesus, que ficava ali na autoridade, porque Deus é Espírito. Jesus ficava comandando a corte dos anjos ali, que era ele administrava. Então, o que aconteceu? Que era Jesus passava todo o plano que seria feito para a humanidade. De todo o seu plano, que era para os seres humanos reinar aqui na Terra, que era Adão mesmo, que seria um regente aqui de Deus. Que ele ia comandar a humanidade. Aí de Adão, que ia comandar. E não ia ter morte. Até hoje Adão viveria. Porque não teria morte. Mas, como se diz, Deus já sabia da rebelião de Satanás. Por isso mesmo que os demônios se prostravam diante de Jesus, porque sabiam quem era Jesus. Então, quer dizer, Deus sabia já da rebelião de Satanás, que era da queda de Adão e Eva,
Quer dizer, e entrou o pecado no mundo. Quer dizer, nesse pecado, que era a inimizade entre ti e a mulher, que nasceu inimizade entre o homem e Satanás. Então, quer dizer, há quase 6.000 anos que era Satanás assola o mundo. Quase 6.000 anos, ainda não chegou ao seu ápice. Ainda tem muita profecia para acontecer. Estamos no começo das dores. No comecinho mesmo. Era no começo do tempo do fim. Então, se atentem, vigie. Vigiai, a Bíblia fala. Contra os espíritos maus. Não entre em pecado. Se converta. Vai a Jesus. Aceita Jesus em sua vida. Respeite os seus mandamentos. Aceite as suas leis. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo para apresentar esta lição, para apresentar essa palavra, para apresentar essa advertência. Por isso, meu Deus, para todos os povos, nações e línguas possam se converter de seu pecado e sim, voltai para o Senhor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!